Faltando menos de 2 semanas para o segundo turno, a campanha eleitoral pega fogo. Mas não apenas pela rivalidade dos candidatos, não por causa das viagens intensas e muitas vezes extenuantes feitas pelo Brasil, mas por causa de uma possibilidade de estarmos revivendo tempos em que a censura interferia no que pode ou não ser dito e escrito. A palavra censura é forte e foi o que muita gente entendeu depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que concedeu um direito de resposta a Lula a ser veiculado em canais da Jovem Pan. Mas não se limitou ao direito de resposta. Ministros da Corte também determinaram que todas as inserções publicitárias feitas por adversários com a temática Lula mais votado em presídios e Lula defende o crime sejam retiradas da programação da emissora. E vai além. Vamos com os detalhes ao vivo com o nosso repórter Theo Cury, que fala ao vivo direto de Brasília. Primeiro, para explicar para a gente, Theo, e boa noite, quais são os argumentos utilizados pelo TSE? Oi, Márcio, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Vamos lá, então o Tribunal Superior Eleitoral, por maioria de votos, determinou a suspensão da peça da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que diz que o ex-presidente Lula é o mais votado em presídios e que o petista defende o crime. A maioria, 4 ministros do TSE, também aceitou recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula para que ele possa rebater afirmações feitas por comentaristas da Jovem Pan nos canais deles, de que o ex-presidente Lula mente, de que ele não foi inocentado e de que ele irá perseguir cristãos. Lula terá direito de resposta nos canais da Jovem Pan em até 2 dias, nos mesmos moldes em que teriam sido feitas essas críticas, essas ofensas, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, que foi o voto vencedor nesse julgamento que aconteceu no plenário virtual do TSE. Qual que foi o argumento, então, da maioria dos ministros que acompanhou o voto de Alexandre de Moraes? A maioria dos ministros também determinou, só para a gente complementar, que os comentaristas da emissora não devem reproduzir as mesmas críticas que já haviam sido feitas a Lula, sob pena de multa de R$25 mil. Esse julgamento aconteceu no plenário virtual do TSE, terminou na segunda-feira e o voto, como eu disse, que foi o vencedor, foi o que foi proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi acompanhado por outros 3 ministros, aí sim formando maioria de 4 ministros. O que a maioria entendeu respondendo à pergunta feita pelo Márcio? A maioria entendeu ser evidente a veiculação de informação inverídica que tende a desinformar a população sobre os desfechos dos processos criminais envolvendo o ex-presidente Lula. Os ministros também concordaram, na maioria, esses 4 ministros, que se trata de um cenário sombrio e gravíssimo, que reforça comportamentos tendenciosos de fake news e desinformação, o que na avaliação desses 4 ministros que formaram a maioria deve ser rechaçado, dado o potencial lesivo do uso dessa técnica dentro do campo político eleitoral. A maioria entendeu que as manifestações dos comentaristas da emissora envolvem grave descontextualização e manipulação do conteúdo e extrapolam os limites da livre manifestação de pensamento, autorizando uma intervenção do Tribunal Superior Eleitoral nesse assunto. O TSE, que, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, no voto dele, que acabou sendo o vencedor nesse julgamento, é o responsável por garantir a integridade e a legitimidade das eleições. Para a gente mostrar o outro lado nesse julgamento. Foi 4-3, os 3 últimos votos foram da relatora do caso, a ministra Maria Cláudia Buchianeri, que foi acompanhada dos ministros Raul Araújo e Sérgio Banhos. Na avaliação deles, que acompanharam Maria Cláudia, ela havia rejeitado esses direitos de resposta ao ex-presidente Lula e acabou sendo acompanhada por esses 2 ministros, os 3 acabaram sendo vencidos. Qual que foi o entendimento da minoria nesse julgamento? Eles entenderam que, apesar de grosseiras e rudes, as falas dos comentaristas da Jovem Pan são típicas críticas políticas também inseridas na liberdade jornalística e no livre debate político. Para esses ministros, esses 3 ministros que acabaram derrotados no julgamento que terminou na segunda-feira, essas falas feitas pelos comentaristas da emissora devem ser neutralizadas e respondidas dentro do próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, por meio do Tribunal Superior Eleitoral, que na avaliação desses 3 ministros deve se pautar pelo minimalismo judicial.
esse foi o resultado do julgamento que aconteceu no plenário virtual do Tribunal Superior Eleitoral, um resultado final de 4-3 acolhido. Uai, seu app de vídeos curtos.